partir do versículo 24. Caíram aqui de espada? Quando Deus trouxe o dilúvio sobre a terra, havia uma corrupção gigantesca na terra. E o motivo pelo qual o Senhor destruiu a terra com água não foi por causa dos pecados dos homens somente. O que causou realmente o dilúvio e a indignação do Senhor foi quando nasceram o que a Bíblia chama de gigantes, os Néfilins. É uma mistura de homem com anjos caídos. Os seres híbridos, gigantes. E Deus falou, não dá mais, eu vou ter que trazer um dilúvio sobre a terra. E a terra era muito povoada. E o Senhor chamou Noé porque ele achou Noé justo naquela geração. E mandou que Noé construísse uma arca para a salvação dele e de sua família. Você imagina o mundo inteiro. O Senhor escolhe um homem e somente ele e sua família se salvam no dilúvio. E assim Noé fez. Noé não só construiu a arca, mas a Bíblia chama Noé como pregoeiro da justiça. Ele pregou que o mundo seria destruído enquanto construía a arca. Mas os homens não creram. Imagina no mundo só 8 pessoas se salvarem. Agora você volta para nosso Redentor Cristo, ele diz, vai ser como nos dias de Noé. Aí mais à frente, quase 2000 anos depois, Deus tem um encontro com Abraão e ele disse que ele iria destruir 4 cidades. Na realidade, destruiriam 5 cidades, mas uma foi poupada, que é chamada Zoar. E ali tinha Sodoma, Gomorra, Admá e Zeboim. Essas 4 cidades foram consumidas com fogo do céu. E dentro dessas 4 cidades, apenas 3 pessoas se salvaram. Porque a própria esposa de Ló, ela estava tão acostumada, tão apegada às coisas do mundo, que ela disse, eu não posso deixar tudo para trás. A minha vida está naquela cidade. Mas, ao contrário do tio dela emprestado, Abraão, que disse, sai da tua terra, da tua parentela, Abraão deixou tudo. Porque a Bíblia diz que ele buscava uma pátria, uma cidade que tem fundamentos, do qual o artífice e construtor é Deus. Abraão saiu em busca de uma pátria celestial. E mais uma vez, poucos se salvaram. E aqui em Lucas 17, anterior, o Senhor fala de Sodoma e Gomorra, como os dias de Ló e como os dias de Noé vai ser a vinda dele. Aí nós vamos pular mais 2000 anos à frente. Chegamos nos dias de Cristo. Quando Cristo nasceu, era para ser uma festa. Era para que todo aquele povo religioso daquele tempo, por exemplo, Jerusalém, na celebração da Páscoa em Pentecostes, quase 2 milhões de pessoas iam a Jerusalém. 4 vezes a população de Campos. E quando Cristo veio, de acordo com as profecias que falavam acerca dele, quantos estavam esperando ele? Os reis magos, Maria e José, Zacarias e Isabel.
E ele cresceu, e eu vou abrir um parênteses aqui para dizer Herodes. O rei Herodes, ele acreditou que aquele homem poderia ser o Messias, aquele menino. Por isso, ele mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Mas o Senhor foi guardado, porque o Senhor levou ele para o Egito. E a Bíblia, a história bíblica, ela se repete. O Senhor trouxe Cristo do Egito, mas antes, Ele trouxe Moisés também do Egito. Porque Moisés é uma figura de Cristo. Cristo cresce, vai até os 30 anos, e a Bíblia diz que nem os seus irmãos criam que ele era o Cristo. Os irmãos de Cristo, filho de Maria e José, não acreditavam em Cristo. Por quê? Porque ele não tinha aparência de Deus. Ele não tinha aparência de rei, ele era uma pessoa comum, como nós. E os homens buscam alguém importante, alguém de boa aparência, alguém bem vestido. Mas o que o Senhor disse a respeito disso? Os que se vestem bem e se assentam nos primeiros lugares, não sejam semelhantes a eles, porque eles nada sabem. Em Oséias 4,6 o Senhor diz assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Não é porque eles não iam à igreja, não é porque que eles não oravam, é porque eles não tinham conhecimento do Senhor. E você não pode amar quem você não conhece. Você só consegue amar aquele que você conhece. Como uma pessoa pode amar a Deus, amar a Cristo, se não tem relacionamento com Ele, se não conhece a Cristo? Impossível. A pessoa pode até dizer que serve a Cristo, mas se não tem relacionamento com Ele, não consegue amar. Porque o amor, ele se constrói no relacionamento. Se Fernando e Lênia não tivessem se conhecido, hoje eles não se amariam, nem estariam casados. Estariam um de um lado e outro de outro. Mas quando se conheceram, tiveram relacionamento, surge o amor. Tem que conhecer. E o povo do Senhor foi destruído nos dias de Noé e nos dias de Ló, porque não tem conhecimento do Senhor. E aí nós trazemos Cristo para os nossos dias, e ele disse, vai ser como nos dias de Noé e como nos dias de Ló. Se nós pegarmos a Bíblia lá em Apocalipse capítulo 2, começa 2 e 3, as 7 cartas, sempre no final de cada carta, a Bíblia diz que havia um remanescente. No meio de toda aquela população havia um remanescente. E Isaías grita: ainda que o povo de Israel seja como a areia do mar, só o remanescente será salvo. Porque precisa conhecer o Senhor. O Senhor cresce, se batiza no Jordão e começa os 3 anos de ministério milagrosos. E aí uma multidão começa a seguir a Cristo. E aí se o povo reconhece que ele é o Messias? Não. Porque você sabe o que Cristo disse quando ele multiplicou os pães? Vê aquela multidão de volta atrás dele. Ele diz assim: vocês estão atrás de mim, não pelos sinais que eu fiz, mas porque vocês comeram pão, porque vocês encheram o seu estômago, e agora vocês acham que eu vou fazer isso sempre. As pessoas estavam atrás de Cristo por benefícios, mas o Senhor não se engana. O Senhor sonda o coração de cada homem, e onde estiver o nosso coração,
E é aí que está o nosso tesouro. E o Senhor diz: louco, esta noite pedirão a tua alma. O que tens preparado, para quem será? Tem uma parábola que não é parábola, na realidade, tem um verbo ali, haver, existiu. Havia um homem rico, que vestia de púrpura e linho finíssimo, e vivia todos os dias regaladamente, esplendorosamente. E havia também um certo mendigo chamado Lázaro. Ele desejava se alimentar com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas e ninguém lhe dava nada. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Seio de Abraão, essa palavra significa o paraíso. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno, estando em tormentos, ergueu aos olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, e clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. E Abraão disse: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens na terra, e Lázaro somente males. Agora você é atormentado e ele é consolado. E além de tudo, existe um enorme abismo entre nós e vós, de sorte que, se os que daqui quisessem passar para lá, não poderiam, nem tão poucos de lá passar para cá. E ele diz: rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Falem para eles, para que eles acreditem, para que eles não venham também para esse lugar de tormento. E Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, ou seja, eles têm a palavra. E ele disse: não, Senhor, não, eles não vão crer na palavra, mas se algum dos mortos ressuscitar, eles vão crer. E Abraão termina dizendo: se eles não creem na palavra, em Moisés e nos profetas, tampouco vão acreditar, ainda que um dos mortos ressuscite. Essa falta de conhecimento está levando o homem à destruição. O mundo está indo para um abismo sem saber. Todos os dias, todos os segundos, pessoas mergulham no inferno. Todo mundo que você conhece que já morreu, aqui na Escritura, diz que elas estão conscientes e lembra de cada familiar que ficou na terra. Agora, nesse momento que nós estamos aqui, elas estão conscientes, vivas, porque elas apenas deixaram o corpo, mas elas permanecem vivas na alma. A alma sai e a alma vê, a alma sente, a alma conversa. Vê que ele lembrou que ele tinha 5 irmãos. Eu tenho 5 irmãos lá na terra. Vê o estado de consciência de quem morreu. Do outro lado, os que estão na glória, sabe o que a Escritura diz? Que eles estão, Apocalipse 6, eles estão debaixo do trono de Deus. Felizes, mas conscientes também. Sabe o que eles dizem, os santos? Até quando, ó Santo Dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam na terra? Irmãos, todos os que morreram, todos, estão conscientes, ou no inferno, ou no céu, vivos. Apesar que o inferno, você não pode chamar aquilo de vida, né? Porque é tormento. Por isso Cristo diz: eu sou a ressurreição e a vida. Deus é Deus dos vivos
e não dos mortos. Elias e Moisés e Elias haviam morrido um a 1.500 anos antes e outro a 1.000. E eles apareceram vivos, conversando com Cristo. Porque quando nós morremos, e o Luiz, tem essa experiência, está aqui. Ele foi para o hospital, ele saiu do corpo. E ele viu. E o Senhor o trouxe de volta. Então, isso é muito sério. Os homens não dão valor a isso. E a vida pode ser tomada a qualquer momento. A qualquer momento você pode partir. Mas os crentes, eles dizem assim: ó morte, onde está a tua vitória? A nossa vitória sobre a morte já foi conquistada por Cristo na cruz. E os homens estão tão preocupados com a vida terrena, com os afazeres terrenos. Dizem que não tem tempo para nada. Não tem tempo para nada. E na realidade, o tempo, já falamos várias vezes, o tempo é morte. Quando você nasce, o tempo começa a passar. E ele vai te levando para a morte. O tempo está passando, levando as pessoas ao encontro da morte. O momento? Não sabemos. Mas na hora que chegar esse momento, lembro de um rapaz que frequentava as nossas reuniões. Não vou dizer o nome dele porque esse vídeo vai estar na internet. Ele estava afastado alguns dias, encontramos com eles lá na rua Arthur Nogueira, Nova Brasília. E falamos, vou usar um nome fictício para ele. Ô Marcos, vamos para a reunião hoje? Tinha um amigo nosso junto. Ele disse, rapaz, hoje não vai dar porque eu já tenho um compromisso. E esse irmão disse para ele, rapaz, essa pode ser a sua última chance, vamos para a reunião. Ele disse, hoje não dá não, outro dia eu vou. Um rapaz de 20 anos, ele foi em um passeio, em uma cachoeira, chegou lá, escorregou, caiu e morreu. Eu estive no velório dele. Que tristeza. O Senhor avisou. O Senhor chamou. Mas os homens não querem. O Senhor diz, buscar em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça. E as demais coisas eu vou acrescentar para vocês. Mas as pessoas não acreditam nisso. Tente pelo menos, prove ao Senhor, busque ao Senhor em primeiro lugar, vê se é a palavra dele, e porque a Bíblia diz que ele vela sobre a sua palavra para cumprir. Por isso que o salmista já diz, vale mais um dia na tua casa, do que em outros lugares 1000. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Quanto mais você se preocupa com a vida e se afasta do Senhor, mais você vai sofrer. Quanto mais você se aproxima do Senhor, o que a Bíblia diz? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Eu vejo as pessoas sem conhecimento do Senhor. Eu falo, Senhor, que isso? Eu disse, eu estou cansado, Senhor, as pessoas não querem ouvir.
as pessoas não querem ouvir. Elas querem vir nas reuniões, nas igrejas, seja onde for, vai lá como se fosse um rito, vai para casa e a semana toda se esquece de Deus. Deus tem que ser diário. Ele tem que tomar café com você, almoçar com você, jantar com você e dormir com você. O que a Bíblia diz no Salmo 1? Bem-aventurado, essa palavra bem-aventurado, ela diz feliz, 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 o homem, a mulher. Bem-aventurado o homem que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, eles têm prazer. Não é obrigação. Eu estou aqui porque eu amo o Senhor. Eu tenho prazer na sua palavra, na sua lei. E nessa lei eu medito de dia e de noite. E a Bíblia diz que tal homem, tal mulher será uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação certa e cujas folhas não caem. Mas os ímpios não são assim. Eles são como uma moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Por quê? O Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Nós estamos muito próximos da volta de Cristo. Maranata. E o povo não sabe disso. Como nos dias de Noé, como nos dias de Ló. Se você falar hoje, eles vão dizer assim: falta muita coisa ainda. Eu encontrei com a irmã essa semana, uma irmã querida, crente de verdade. Ela tem 78 anos. Ela falou: Ralf, a volta de Jesus, isso ainda vai ser lá para a geração dos meus netos. Não é agora não. E ela é uma mulher santa. Ela respira Deus o dia inteiro. Regina Guimarães. Sei quem é. Mulher, eu conheço Regina Guimarães há muito tempo. Eu desde pequenininha. Crente de verdade. Porque ela disse assim: Ralf, esse evangelho tem que ser pregado a todo mundo, em testemunho a todas as nações. Tem muita gente ainda para ouvir, não vai ser agora. Cada um pela sua vez. Eu falei: aonde está escrito isso? Mateus. E esse evangelho será pregado em testemunho a todas as gentes, e então verá o fim. Mas se todo dia nasce gente. Cuidava, mãe. E nos dias de Paulo, sabe o que Paulo disse? Já nos dias do início do Novo Testamento, Paulo disse que esse evangelho já havia chegado a toda a terra. E aí? Se você ler Apocalipse, quando sai aqueles 4 anjos, a Bíblia diz que eles tinham o evangelho. Diz que os anjos tinham o evangelho eterno nas mãos para pregar nos 4 cantos da terra, e então virá o fim. Só que antes do fim tem o arrebatamento da igreja. E agora nós vamos ler um texto onde o Senhor, ele nos mostra como saber o tempo da vinda dele. Lucas 21, a partir do versículo 24. Obrigado. Caminhada, não sei? Obrigada. Lucas 21, 24 diz assim: E cairão ao fim da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que
os tempos dos gentios se completam. Cristo disse que Jerusalém seria devastada, que as mulheres grávidas seriam atravessadas, mortas. Ele disse isso durante seu ministério. E 37 anos depois que Cristo disse isto, Jerusalém foi invadida. 1.100.000 judeus foram mortos, 2 vezes a população de Campos. Foram mortos. E o restante foi espalhado por todo o mundo. E a Bíblia diz que eles seriam espalhados. E eles foram espalhados. E eles já se encontravam, há quase 2.000 anos espalhados. Por quê? Porque não creram no Senhor. Vocês já ouviram falar do Holocausto? 6 milhões de judeus mortos. Por quê? Porque eles não creram. Acha que a igreja vai escapar disso? Não vai. Quando o tempo dos gentios acabar, porque hoje nós estamos no tempo dos gentios. O tempo de Israel foi até a vinda de Cristo. A Escritura diz: eu vim para o que eram os meus, mas os meus não me receberam. Como eles não aceitaram que Cristo era o Messias, o Senhor abriu a janela para nós gentios. E esse tempo dos gentios já está durando quase 2.000 anos. Mas quando acabar o tempo dos gentios, conforme nós acabamos de ler, até que termine o tempo dos gentios. Quando terminar o tempo dos gentios, vai entrar o julgamento do Senhor. E ele continua, Lucas 21, 25. E haverá sinais no sol, e na lua, e nas estrelas, e na terra, angústia das nações em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Eu não sei se vocês já ouviram, a NASA agora falando, tem, acho que é I-3 Atlas, um objeto enorme de 20 quilômetros de extensão, que está vindo de encontro à Terra, deve chegar em outubro. Eles não sabem o que é. Pode olhar na internet, está cheio de vídeos, e a própria NASA falou que esse objeto está vindo de encontro à Terra. Alguns pesquisadores dizem que não é uma coisa natural, é uma coisa tipo que tem alguém guiando. Outros dizem que é um cometa. Eu não sei de fato o que é, mas eu sei que o Senhor disse que haverá sinais do céu, e este é um sinal reconhecido pela maior agência deste planeta, a NASA. Está vindo de encontro à Terra. Porque quando a igreja for tomada, a Bíblia diz que Deus enviará a operação do erro para que as pessoas creiam na mentira. E por que elas não vão crer na mentira? Porque elas não tiveram prazer na verdade. Você acha que na hora do arrebatamento eles vão dizer o quê? Ah, esse povo foi arrebatado, Jesus veio e levou eles. Não. Eles não vão falar que Cristo levou a igreja. Eles vão inventar uma desculpa. Vai aparecer muito alienígena. Vai, e já tem aparecido alienígenas em todo o mundo. Eu acompanho direto, o mundo inteiro. OVNIs em todo o mundo. Não é um nem dois, são milhares. Quem levou esse povo? Os aliens. E o que sabe o que vai acontecer? O povo vai acreditar.
Porque Deus vai enviar a operação do erro para que creia na mentira. Mas como assim? Sabia que quando Faraó, o Senhor mandou Moisés para Faraó, Faraó, não vou deixar sair. Mas na quarta vez ele já queria deixar o povo ir. Mas sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que Deus falou, não, agora não, vou endurecer o seu coração. Deus endureceu o coração de Faraó para ele não deixar o povo sair. Porque um homem que tem um coração quebrantado, toca no coração de Deus. Mas um homem que é resistente, Deus torna ele mais resistente ainda. Por isso que está escrito, se hoje ouvires a minha voz, não endureçais o vosso coração. Então, esse é um dos sinais. Esse mês de setembro, eu não sei quantos estão acompanhando, mas o mundo inteiro, não é só no Brasil, é no mundo inteiro, relatos de sonhos e visões sobre a vinda do Senhor. Mas não é são centenas, talvez milhares de pessoas e vídeos. Nós tivemos agora, dia 7 de setembro, a lua de sangue. E dia 21 de setembro, o eclipse solar. Dia 23 de setembro, nós teremos um encontro na ONU para tratar um acordo de paz com Israel. E a Bíblia diz, quando disserem a paz e segurança, sobrevirá repentina destruição. Muitos são os sinais da vinda de Cristo. Mas o povo vai ser pego de surpresa. Eu estou muito preocupado, sabe com o quê? Se eu ficar. Porque não é quem prega que vai, é quem vive. Eu não sei se eu vou subir, não. Eu estou sendo sincero. Você está em pecado? Não, não estou em pecado. Eu estou com medo. Eu não estou nada em pecado, não ando em pecado. Sou um pecador, mas não vivo em pecado. Mas eu sei que a porta é estreita, irmãos. Eu espero que o Senhor me leve. Porque eu sei que os que ficarem vai ser uma tribulação tão grande, qual nunca houve nem jamais haverá. Porque o anticristo, ele não vai simplesmente chegar na sua casa e dizer, mandar os soldados dele disserem assim, você é cristã? Sim. Ou negue ou morra. A pessoa vai dizer, então você me mata. Ele não vai fazer isso. Ele vai te prender. Ele vai te torturar. Ele vai pôr você em tortura até que você negue. E vai ser tão terrível que a Bíblia diz, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Eu não quero estar aqui. Eu não quero estar aqui. Principalmente pessoas que têm filhos. Eles serão cruéis demais. Hitler fez covardia terrível com os judeus. Eles faziam experiências com crianças vivas. Cirurgias, coisas absurdas. E a Bíblia diz que o anticristo será pior. E acreditem ou não, o anticristo já está na terra e pronto para assumir. Só tem um que está resistindo a ele. E esse um que é desprezado pelo povo é o Espírito Santo na igreja. Quando a igreja fiel for tirada, diz a Escritura que o anticristo vai se revelar. E aí a Bíblia diz, ai dos que habitam a terra, porque Satanás desceu até vós com grande ira,
sabendo que ele tem pouco tempo. Por isso, novamente diz a Escritura: se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Ah, Senhor, se eu pudesse escolher hoje, eu não queria estar aqui. Irmãos, vida é do céu. Isso aqui é sofrimento. Isso aqui é luta. Nós temos momentos de alegria. E tanto é verdade que o Senhor diz assim: e Deus, o Altíssimo, limpará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais dor, nem pranto, nem clamor algum, porque as primeiras coisas são passadas, e eis que tudo se fez novo. E eu vi a nova Jerusalém, que desce do céu. É um sonho. O meu maior sonho desde muitos anos é estar no céu. Não é por causa do céu, é por causa do nosso Redentor. Por isso nós voltamos lá no começo. Como você pode amar aquele que você não tem relacionamento? Aquele que vocês encontram só no final de semana na igreja? Quando de fato, quem é a igreja? Nós. Paulo, em todas as suas epístolas, diz que nós somos o templo do Espírito Santo. E sabe que Estevão, que foi apedrejado, cujo Paulo, quando era Saulo, deu testemunho contra ele, sabe por que ele morreu? Porque ele diz assim: o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas. Como os judeus eram muito religiosos, quando eles ouviram isso da boca de Estevão, eles idolatravam o templo. Eles apedrejaram Estevão, que em invocação dizia: Pai, receba o meu espírito e não lhes impute este pecado. Estevão morrendo, o que ele viu? Os céus abertos, o Pai e Cristo do seu lado. Cara, é porque eu amo muito a minha casa, a minha família, eu amo falar do Evangelho, mas eu não queria estar aqui. Não é, isso é pura verdade. Porque lá é muito melhor. Já viu crente com medo de morrer? Tem crente que tem medo de morrer. Medo de morrer. Não pode ter medo de morrer, porque a gente não morre. Quando a gente sai daqui, chegam os anjos perto de você, vão para casa. Mas o povo não conhece Deus. Como vai amar aquilo que não conhece? Se tornam como os judeus, fariseus, religiosos. Eles disseram: nós temos por Deus, o nosso Pai é Deus. E eram os principais das sinagogas, os líderes religiosos. Aí Cristo diz para eles assim: vocês têm por pai o diabo. Porque quem não ama não é nascido de Deus, porque Deus é amor. Quem não perdoa não pode ser perdoado. Quem não ajuda não pode ser ajudado. Quem não é misericordioso não pode alcançar misericórdia. É por isso que essa geração é uma geração que vai sofrer muito. Versículo 27. E então verão ver o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer,
olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. E aí Cristo propõe uma parábola e diz: olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já começam a brotar, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto está já o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Que geração é essa? Geração da figueira. É a geração da figueira. Por isso que ele colocou uma parábola aqui. Ele diz assim: olhem para a figueira. Na Bíblia nós temos 3 árvores bem conhecidas: a figueira, a oliveira e a videira. A figueira representa Israel na Bíblia, a videira, o Espírito Santo, e a oliveira, o Espírito Santo, e a videira, a igreja com Cristo. Ele não mandou olhar para a igreja, ele mandou olhar para Israel. E ele diz: quando Israel nascesse como nação, quando Israel brotasse novamente, não passaria essa geração. Nós lemos no versículo 24 que Israel foi espalhada durante quase 2000 anos. Em 14 de maio de 1948, Israel nasceu. Profecia de Isaías. Profecia de Isaías. Israel nasceu num só dia. Este ano 2025, Israel completou 77 anos. Cristo disse que não passará esta geração sem que tudo aconteça. A vida dessa geração é de 70 a 80 anos. O que passa disso? Só. O que passa disso? Enfado e canseira. Grande tribulação. Acabou o tempo. Fica triste não. Fica preocupada não. Eu fico feliz com as pessoas que têm os filhos pequenos, principalmente os crentes. Que o Senhor vai tomar os seus filhos. Estão guardados. Porque ficar aqui na tribulação com criança pequena não vai ser fácil. Agora, nós temos 3 anos para Israel completar 80 anos, mas ele não disse que seria nos 80. É de 70 a 80. Qualquer momento. Pode ser esse ano? Pode. Pode ser muito. Tem tudo para ser. Tem tudo. Eu gostaria muito, eu tenho orado muito ao Senhor para dizer: Senhor. E aí nós entramos naquela palavra que diz: daquele dia e hora, Ninguém sabe. nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Essa palavra é uma palavra enigmática e muito perigosa. Por quê? Os que são contra este tempo dizem assim: daquele dia e hora ninguém sabe, nem o Filho, nem somente o Pai. Mas Cristo é Deus? Sim. Ele está no céu glorificado? Sim. Ele é onipresente? Sim. Ele é onipotente? Sim. Ele é onisciente? Sim. Então como é que ele não sabe? Porque naquele momento ele se despiu da sua glória. É impossível ele não saber. Por isso falou que dessa forma. Mas hoje ele sabe. Voltou ao conhecimento tudo aquilo que antes ele tinha deixado para habitar no meio de nós. Mas também nós temos um outro lado que diz assim que é muita coisa para falar em pouco tempo. E que não é falado. As pessoas não sabem de nada. E por isso serão destruídas. O Senhor estabeleceu no Antigo Testamento como sombra das coisas que viriam.
E ele instituiu algumas festas judaicas, propriamente sete festas proféticas. 1500 anos antes de Cristo nascer, as festas foram estabelecidas. E quando Cristo veio, 1500 anos depois, ele cumpriu a primeira festa, que era a Páscoa. Ele morreu no dia 14 de Nissan, cumprindo a Páscoa. Depois ele cumpriu com as Ázimos. Depois ele ressuscitou em primícias. E o Espírito Santo veio em Pentecostes. Essas 4 festas cumpriram. A quinta festa é chamada Festa das Trombetas. Por isso que Paulo fala, escrevendo aos Tessalonicenses, ao soar da trombeta de Deus, e aos 1 Coríntios capítulo 15 também, ao soar da última trombeta. Cristo vem em trombetas. E esta festa das trombetas, dentre as 7, ela é a única que não, naquele tempo, não sabia o dia e a hora que ela ia acontecer. Porque ela dependia do primeiro sinal da lua nova, no mês de Tisres deles, setembro nosso, outubro, quando surgia o primeiro risco da linha nova, a linha, eles gritavam festa das trombetas e tocavam as trombetas. Todas as demais festas tinham um dia específico, mas esta não tem, ou não tinha. Por isso que se diz, daquele dia e hora, dessa festa ninguém sabia. E nós cremos que quando o Senhor diz daquele dia e hora, Ele estava fazendo uma referência à festa das trombetas. Por isso nós cremos que Cristo vem em trombetas. E desde 2011, eu estou esperando Cristo voltar. Eu acho que todo crente tem que esperar Cristo voltar. Porque lá em Apocalipse está dizendo, aquele que deseja isso, venha Jesus. Nós temos que desejar a vinda do Senhor, Maranata. Mas agora, irmãos, nós estamos afunilando. E este ano de 2025, trombetas corresponde entre dia 22 e 24 de setembro agora. Vai acontecer agora nesse ano? Não sei. Pode acontecer? Pode. Tem que se preparar. Eu gostaria muito de saber, de ter certeza. Agora, irmãos, tem irmãos em várias partes do mundo dizendo que tem visões e revelações com a volta de Cristo agora. E são milhares, inclusive centenas de crianças. Crianças pequenas falando que Cristo está voltando agora. Nós temos que esperar. Mas de qualquer maneira, nós temos que estar prontos. Porque se Ele não voltar agora, você pode partir. E aí, está preparado? Tem que estar pronto, vigilante. Está amando o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento? Está tendo compaixão do próximo? Eu quero finalizar dizendo uma palavra terrível que o Senhor disse. Nós estamos diante dele aqui. Ele está aqui. E ele diz assim: quando o Filho do Homem vier, porventura, eu acharei fé na terra? E fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e é a prova das coisas que não se veem. Por isso eu não estou vendo, mas eu estou esperando. Creio no invisível. Eu sei que Ele vem. E o justo viverá na fé. Eu não sou da terra, eu sou do céu. A Bíblia diz que todo crente, lá Paulo escreveu nos Colossenses capítulo 3, diz assim: se vocês já ressuscitaram com Cristo, pense nas coisas que são de cima, busque as coisas que são de cima,
onde Cristo está sentado à destra do Pai, e não nas que são da terra, porque vocês já estão mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, aí vocês vão saber quem de fato vocês são. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. São muitas coisas, mas por hora é só esperar. Quem sabe esta talvez seja a última reunião nossa. Eu não sei. Pode ser. Aqui na Terra. Na terra. Porque estaremos para sempre com Cristo no céu. Se Ele não vier agora, teremos tempo para trabalhar muito mais para Ele ainda. Se tardar, espere. Se tardar, Porém, espera. Não tardará. Certamente não tardará. O justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não terá prazer nele. Graças a Deus. Graças a Deus.